Salve, salve galerinha linda! Chegamos agora então para falar dos cátions e ânions. Mais precisamente vamos falar dos átomos não neutros. Na aula anterior nós falamos dos átomos neutros. A definição era que o número de prótons é igual ao número de elétrons. Cátions e ânions são espécies químicas, são átomos não neutros, onde tem diferença no número de elétrons. Guarda isso que eu vou falar de novo. Tem diferença no número de elétrons. A única coisa que a gente vai mudar na estrutura desses átomos é no número de elétrons. As transições eletrônicas, as ligações químicas, elas acontecem sempre na eletrosfera. Então o que a gente vai estar alterando é sempre a quantidade de elétrons. O número de prótons eu não posso mudar, porque se eu mudar o número de prótons, eu altero a característica do átomo. O que caracteriza um átomo ser o que ele é o número de prótons que ele tem no núcleo. Então, independente de ser positivo ou negativo, certo? Nós não vamos mexer na quantidade de prótons. Sempre nós vamos alterar somente o número de elétrons. Vai pela definição aqui, ó. Cátions, espécies químicas que perdem elétrons. Destaca isso, faz no post-it colorido. Perdem elétrons e vai sobrar carga positiva nele. Ânions. Os ânions são espécies químicas que ganham elétrons. Pega outro post-it colorido só para os ânions agora. Ganham elétrons e terão carga negativa. Carga negativa porque tem elétron em excesso. Carga positiva porque está faltando elétron. Melhor do que falar é fazer. Vamos pegar exemplo disso daqui, ó. Então eu tenho átomo de alumínio, número atômico 13, número de massa 27, apareceu um mais 3 aqui em cima. O que significa esse mais 3? Carga positiva, ele é um cátion, ele perdeu elétrons. O valor da carga indica quantos elétrons esse átomo perdeu ou ganhou. É o valor da carga que identifica isso. Então, no caso do positivo, o positivo está perdendo elétron. E ele perdeu quantos elétrons? Ele perdeu 3 elétrons. Então, se eu fosse tirar a estrutura desse átomo, vamos organizar as ideias aqui. Ficaria assim, ó, próton igual. Próton é o número atômico, 13. Nêutron, como que eu calculo os nêutrons? O maior menos o menor, o de cima menos o de baixo, nesse caso. Então, 27 menos 13. 27 menos 13, eu tenho 14 nêutrons na estrutura desse íon aqui de alumínio. E agora os elétrons. Cara, esse valor está indicando quantos elétrons ele perdeu. Então, se ele fosse neutro, o número de prótons seria igual ao número de elétrons. Ele teria 13 prótons e 13 elétrons. Mas ele não está na forma neutra, ele tem carga. Então, essa carga aqui está indicando o número de elétrons que ele perdeu. Então, ele perdeu 13 elétrons, ele tem um total de 10 elétrons. É uma maneira diferente de você pensar para enxergar por que está sobrando mais 3 ali. Está difícil de entrar na cabeça ainda? Vou fazer nesse e a regra se aplica para todos os demais. Então, 13 prótons está indicando que ele tem 13 cargas positivas. Então, coloca 13 maisinho. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13. Então, 13 cargas positivas que representam os prótons. Bom, para sobrar 3 positivas, cada próton positivo é neutralizado por um elétron negativo. Cada positivo neutralizado por um negativo. Então, vamos lá. Neutralizei 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Sobraram 3 cargas positivas. Então, o mais 3 está indicando que sobraram das 13, 3 que não foram neutralizadas. Por quê? Porque ele perde elétron. Ele perdeu esses 3 elétrons. Aqui eu tenho o próton e aqui o elétron. Então, o mais 3 lá em cima está indicado aqui, ó. Faltaram 3 elétrons para neutralizar essas cargas. Beleza? A mesma lógica no de baixo, ó. Número de prótons. Prótons está embaixo, 20. O número de nêutrons, maior menos o menor, massa menos número atômico, nêutrons igual a 20. Coincidência nesse caso, hein? Não é regra, não é obrigatório. Coincidência, o número de prótons ser igual ao número de nêutrons. E o número de elétrons desse cara? Pensa comigo nessa lógica, ó. Ele teria 20 positivos e sobraram 2 positivos no final. 20 positivo, que é o próton. Se sobrou 2 positivo, é porque faltou 2 negativo. A gente só muda a quantidade de elétrons. Então, faltaram 2 negativos. Então, ele tem somente 18 elétrons nessa estrutura. Vamos olhar para o negativo agora, ver o que acontece?
no meu ânion, o ânion é a espécie que vai ganhar elétrons. Então, tirando a estrutura, próton. Próton eu já sei que está embaixo, 9. O número de massa 19 menos o número de prótons vai totalizar o número de nêutrons. Então, nêutrons igual a 10. E o número de elétrons desse cara? Falou, né? Tem um negativo, mas não diz quanto. Não tem negativo 2, 3, 4. Se não tem nada, é porque é um negativo só. Ou seja, esse camarada está com um elétron a mais somente. Vou fazer a mesma analogia que nós fizemos aqui ó, com as carguinhas positivas. Então, ele tem 9 positivas. Ó. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 cargas positivas. Aqui estão os prótons. Vamos desenhar os elétrons embaixo, de modo que sobre um elétron a mais lá, certo? Tem uma carga negativa a mais. Então eu vou ter 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Até aqui está neutro. Cada positivo neutralizando um negativo. Então até aqui estava neutro. Eu vou fazer o quê? Colocar mais um. Então, quando eu coloco um elétron a mais, sobra uma carga negativa representada lá em cima. Então, o número de elétrons é igual a 10. Coincidência, nêutrons e elétrons. Não tem relação nenhuma por ser um ânion, ok? Fazendo a mesma regrinha aqui embaixo, então, para fechar bem com chave de ouro. Então, o número de prótons igual a 16, está embaixo. Número de nêutrons é o número de massa menos o número de prótons. Então, nesse caso, coincidentemente, também 16. E o número de elétrons? Putz, agora é menos 2. Então, ele está me dizendo que está sobrando duas cargas. Ele deveria ter 16 para neutralizar os prótons, mas está sobrando duas. Eu tenho duas a mais. Então, eu tenho duas cargas negativas a mais. Vai totalizar em 18 elétrons. Beleza, galerinha? Extremamente importante conhecer o ganho e a perda de elétrons para a gente fazer distribuição eletrônica que vem logo na sequência nas próximas aulas. Beleza, galerinha? Eu espero ter ajudado vocês e até uma próxima aula.